Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar filosofia, tá? E antes de começar com a nossa apostila de filosofia, eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês possam refletir um pouquinho. Vocês acreditam em tudo que vocês veem por aí? Que vocês leem? Vocês acreditam em tudo que as pessoas contam para vocês, já de cara, assim, de primeira? O que vocês acham? Bom, acredito que não, né? Acredito que vocês não acreditem em tudo que vocês veem por aí logo de cara, né? Tudo que vocês ouvem, enfim. E os filósofos, antes de acreditar em alguma coisa, eles preferem também pensar muito sobre o que eles estão ouvindo, sobre o que eles estão vendo, para poder dizer se eles acreditam ou não, tá? Então, nós vamos começar com a nossa apostila para entender melhor isso, né? Sobre pensar, acreditar, duvidar, certo? Então, vamos lá. Compartilhando a apostila do segundo bimestre de filosofia, tá? Acreditar e duvidar. Os filósofos estão sempre em busca de mais conhecimentos para alcançar este objetivo. Eles precisam esclarecer dúvidas e evitar enganos, né? Por isso, os filósofos investigam cuidadosamente o que outros afirmam, né? O que as outras pessoas falam, o que eles percebem por meio dos sentidos e até mesmo os próprios pensamentos. Antes de acreditar em algo, eles preferem pensar para descobrir se é verdadeiro ou não. Bom, diante disso, a professora pensou em uma situação em que muitas pessoas são enganadas, que são as fake news, né? Quando estamos na internet, né, ou numa rede social, ou em um site de notícias, muitas vezes aparecem notícias assim impactantes e a gente vai passando para frente essas notícias porque causam impacto, né? Então a gente quer também passar para frente para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. O problema é que antes de passar para frente essa notícia, muitas pessoas não investigam, não se aprofundam, né? Para ver se essa notícia é realmente verdadeira ou não. E aí acaba passando informação falsa, né, para frente para outras pessoas, tá? Então, uma coisa muito bacana de se fazer é, antes de acreditar ou mesmo duvidar, e até de passar para frente uma informação, precisamos investigar para ver se essa informação é verdadeira, tá? Isso é muito importante. Olha que imagem bacana aqui, né? As crianças pensando, né, para descobrir a resposta de algo. Então vamos ver. Se alguém lhe descrevesse um animal que você nunca viu e do qual ninguém nunca lhe falou antes, tá? Você acreditaria que ele existe? Ou você não acreditaria? O que vocês acham? Vocês acham que vocês acreditariam? É um animal, sei lá, um animal bem diferente, com características estranhas, vocês acreditariam? Bom, no texto a seguir, isso acontece com uma raposa, tá? Será que ela vai acreditar no que um rato lhe diz a respeito desse estranho animal? Vamos descobrir isso lendo o texto. O texto se chama O Grúfalo. O ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Venha almoçar comigo. Faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei como grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um
um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo? Ele tem presas incríveis e garras terríveis, e em sua boca, dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o lugar. E sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho, já me vou. Raposa boba, será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Esse ratinho mentiu, né, sobre a existência do grúfalo. Ele inventou esse animal que na verdade não existe. Mas por que será que ele inventou este animal? Vamos pensar um pouquinho sobre o texto, resolvendo as atividades. Pensem um pouquinho sobre isso. O que mais chamou a sua atenção nessa história? Conte isso aos colegas e ouça o que chamou a atenção deles. Bom, aqui, né, vocês vão ter que fazer sozinhos. Ou, como a professora já orientou, quem quiser fazer essas atividades, fazendo aí uma chamada de vídeo, né, ligando para os colegas, ok, é uma maneira de fazer isso em grupo, né? Dá para fazer até uma chamada em grupo, né, com mais pessoas, fica bem legal também, tá? E aí, contem o que chamou mais a atenção de vocês neste texto. Número 2. Lembre-se de complementar suas respostas, apresentando os exemplos, depois, né, de conversar com os colegas sobre as perguntas a seguir, tá? Se vocês não fizerem a chamada, façam individualmente mesmo, ou conversando aí com as pessoas da família de vocês, que também é bem interessante. Você imagina por que a raposa acreditou no que o ratinho disse? Alguém já lhe disse algo que não era verdade e você acreditou nisso? Você já contou algo que não era verdade e alguém acreditou? Bom, essas 3 perguntas são para vocês refletirem, né? Podem refletir aí em grupo, com a família, ou refletirem com os colegas, fazendo uma chamadinha de vídeo, tá? Vai ser bem legal. Na número 1, que vocês terão que escrever, vocês vão ter que inventar um animal. Em uma folha à parte, desenhe o animal que você imaginou. Vocês vão desenhar o animal que vocês imaginaram, tá? E aí vocês vão bater uma foto e colocar lá no nosso grupo. A professora vai deixar aberto para vocês colocarem, tá? Vocês vão ter que desenhar um animal estranho, tá? Um animal que nunca ninguém viu e que vocês estão imaginando que existe, certo? É hora de colocar a criatividade, mãos à obra e façam esse desenho. É uma atividade, não é uma nota extra, mas é legal a gente compartilhar, tá? Escreva o nome e as características que você imaginou para o animal inventado. Então, por exemplo, ele tem dentes de tubarão, cauda de dinossauro, enfim, coloquem as características, se ele é mau, se ele é do bem, se ele é carnívoro ou não, se ele é um animal muito bravo, se ele é dócil, enfim, características dele, tanto físicas, né, quanto comportamentais, ok? Na número 3, se você dissesse que o animal que você inventou existe de verdade, alguém acreditaria nisso? Por que vocês acham que sim ou que não, tá? Agora, verdade ou mentira? No texto, o grúfalo, da página 4, uma raposa acreditou nas palavras de um ratinho, né? Ou seja, considerou que ele estava dizendo a verdade. Contudo, depois que a raposa foi embora, o ratinho revelou que o animal de quem ele havia falado não existia. Sendo assim, as características atribuídas a esse animal e o encontro marcado com ele
faziam parte de uma mentira contada pelo ratinho. Nessa história, a raposa estava tentando enganar o ratinho e acabou sendo enganada, né, pela mentira que ele contou. Entretanto, na vida real, situações desse tipo não ocorrem entre os animais, né, pessoal? A gente sabe disso. Mas sim entre os seres humanos. Afinal, os animais não falam, ou seja, não usam uma linguagem formada por palavras, né, como nós. Portanto, eles não podem escolher entre mentir ou falar a verdade, né? Os animais, eles podem até se entender ali entre eles, certo? Mas eles não conseguem escolher entre mentir ou falar a verdade, porque eles não falam, eles se expressam de outras maneiras entre eles, né? São as palavras que nos permitem descrever o que existe ou acontece à nossa volta. Contudo, quem fala nem sempre descreve as coisas como elas realmente são. Além disso, é possível descrever algo que não existe ou situações que nunca ocorreram e ainda assim convencer os outros a acreditar no que está sendo dito. Portanto, as palavras podem ser usadas para dizer a verdade ou para mentir. Existem pessoas que, quando vão repassar uma história, né? Por exemplo, eu chego na escola e eu conto uma história para a Natália. A Natália conta essa mesma história para a Liz. A Liz conta essa mesma história para a Ana Clara. E a Ana Clara conta para a Lara. E a Lara conta para a Laura. E assim vai, né, gente? A história vai passando de pessoa para pessoa. Mas o que acontece? Existem pessoas que, quando vão repassar a história, sempre dão uma enfeitadinha, contam um pouquinho mais, né? Inventam um pouquinho mais. E aí a história é igual o telefone sem fio, né? Essas histórias que a gente vai contando de uma pessoa para outra, chega lá no final, já não é mais nada daquilo, né? As pessoas inventam, aumentam, né? E tem gente que afirma uma verdade com tanta convicção, afirma alguma coisa com tanta convicção, que a gente acaba acreditando, né? Numa mentira. Então, investigar, pensar sobre o assunto, se é possível, né? Ir em busca da informação certa é muito importante antes de acreditarmos em qualquer coisa que ouvimos, tá? Porque as palavras, elas existem tanto para falar a mentira quanto para falar a verdade, né? Claro que é muito mais legal falar a verdade, mas as palavras podem ser distorcidas, interpretadas de outra maneira, por isso é muito legal pensar sobre o assunto e investigar, tá? Quem diz a verdade descreve as coisas como são e as situações tais como ocorreram de fato, né? Então é o que a professora estava falando agora. Quando um vai falando para o outro e descrevendo os fatos como eles realmente aconteceram, essa pessoa fala a verdade, né? Quem mente faz o contrário, ou seja, usa as palavras para modificar a realidade, descrevendo o que não existe ou afirmando algo que não aconteceu. E cada uma dessas atitudes tem suas consequências. Então, quando eu não falo a verdade, ou quando eu invento alguma coisa, quando eu falo alguma coisa que não aconteceu, isso vai gerar alguma consequência. A fábula apresentada a seguir, criada por Esopo na Grécia Antiga, pode ajudar você a refletir sobre esse assunto. No texto, um garoto enfrenta as consequências de mentir aos vizinhos. A fábula é uma história curta em que os animais e as coisas pensam e falam. Essas histórias são finalizadas com um ensinamento para as pessoas, denominado moral
da história, tá? Aqui só tem uma explicação rápida sobre o que é fábula. Vocês já estudaram, mas é sempre bom lembrar, né? Então, vejam bem, aqui a gente tem como se fosse uma história em quadrinhos, né? Um lobo! Socorro! Socorro! Pastorzinho, né? Aqui entre as ovelhas, gritando que um lobo havia aparecido, pedindo socorro. As pessoas vêm correndo para socorrer o garotinho e, ó, o que acontece? Ele começa a rir das pessoas, porque ele havia enganado as pessoas, né? E aí, de repente, numa outra situação, um lobo, socorro, socorro! Mas o que será que acontece com o garoto? Vamos ver. O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona, né? Sem graça, repetitiva. Por isso, ele inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que ele estava em apuros, né? Que ele precisava de ajuda, que ele estava com problemas. Um lobo, socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos, né? Para tudo que é lado. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer, rindo muito, né? Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar, como sempre fazia: um lobo, socorro, socorro! Só que dessa vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as ovelhas. Bom, esse texto faz a gente refletir sobre mentiras, né, gente? Existem várias outras histórias parecidas como essa, tá? Depois que a professora explicar aqui as atividades, eu vou contar uma para vocês, que a minha mãe sempre me contava quando eu era pequena. Converse com os colegas a respeito da fábula, O Pastor e o Lobo, e do que esse texto fez vocês pensarem. Bom, quando a gente fica só mentindo, inventando histórias, vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais acreditar na gente, né? Então, a mentira não é legal, né, pessoal? Pensem aí com a família de vocês se é legal mentir, né? Não é. A gente tem que falar a verdade, né? Para as pessoas terem confiança em nós, nós não podemos mentir, porque quem mente perde a confiança das pessoas, né? Acaba sendo taxado aí de mentiroso, né? Que sempre quer se aproveitar dos outros e aí perde a confiança das pessoas. Então isso não é legal, tá? No caderno, vocês vão criar uma moral da história para esta fábula, mostrando o que você aprendeu com o texto. Então, pessoal, toda fábula, né, ela tem uma moral. Qual é a moral dessa história? O que essa história quis nos mostrar, tá? Através aí dessa história, o que nós podemos aprender, ok? Vocês vão colocar isso no caderno, tá bom? Número 3. Leia o texto a seguir. Supomos, naturalmente, que o que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém, né? Converse com os colegas e relacionem o texto apresentado com a fábula de Esopo. E registrem suas conclusões. Bom, pessoal, como é que a gente pode relacionar esse trechinho desse texto com a fábula de Esopo? Se nós ficarmos sempre desconfiados, né, que as pessoas só mentem, que as pessoas não falam a verdade, então nós não vamos mais ouvir ninguém. Porque de que adianta eu ouvir uma pessoa que só mente, né, que só
só fica inventando coisas e falando mentiras. Então, se eu só pensar que as pessoas mentem, eu não vou conseguir mais me relacionar com ninguém, certo? Então, o que isso tem a ver com a fábula de Esopo? As pessoas acreditavam no pastor, né? Porque naturalmente a gente acredita nas pessoas, só que muitas pessoas mentem, enganam, né? Tramam coisas. Então vocês podem conversar com alguém aí na casa de vocês, tá? E vão registrar aqui as conclusões de vocês, certo? Relacionem o texto apresentado, né, esse texto aqui, com a fábula de Esopo. O que esse textinho, esse trecho, tem a ver com a fábula de Esopo, tá? Você sabia que 1º de abril é considerado o dia da mentira e que por isso nesse dia algumas pessoas fazem brincadeiras que envolvem pequenas mentiras? Existem diferentes explicações para a origem do dia da mentira e das brincadeiras relacionadas a essa data. Uma das mais conhecidas afirma que até o ano de 1564, os franceses comemoravam o Ano Novo no dia 1º de abril. Quando ele passou a ser festejado no dia 1º de janeiro, muitos não gostaram da mudança e continuaram mandando cartões e convites para festas, né, de Ano Novo no dia 1º de abril. Com o tempo, surgiu a brincadeira de enviar nessa data convites para festas que não aconteciam. Esse costume se espalhou pelo mundo e novas brincadeiras foram criadas em diferentes períodos e lugares. Atualmente, para se divertirem, muitas pessoas dizem mentiras inofensivas neste dia. Depois que os outros acreditam, elas revelam que mentiram, né? Dizendo 1º de abril ou dia da mentira, tá? Claro, né, pessoal? Mentiras inofensivas, né? Para brincar, para rir, né? Para descontrair e que, claro, não fazem mal a ninguém, tá? Por isso, inofensivas. Pergunte aos seus familiares se eles recordam de alguma brincadeira que vivenciaram ou presenciaram no dia da mentira. E aí, registrem aqui as brincadeiras, tá? Conte aos colegas como essa brincadeira aconteceu. Se vocês quiserem, né, fazer uma ligação e contar para os colegas, tudo bem. Se não, só escrevam ali. Converse com os colegas a respeito de algumas das seguintes questões e também sobre outras perguntas que vocês queiram fazer sobre a mentira. Ao respondê-las, explique os porquês de suas respostas e dê exemplos. Bom, gente, aqui a gente só vai refletir, tá? Por que as pessoas mentem? Por que vocês acham que as pessoas mentem? Para chamar a atenção das outras pessoas? Porque são pessoas más, dependendo da mentira, né? Para se defender de alguma situação. E quais são as consequências de mentir? Acredito que uma das consequências é perder a confiança das pessoas, né? Mas dependendo da mentira, as consequências são gravíssimas, né? Mentir é sempre errado? E agora, mentir é sempre errado? Bom, acredito que falar a verdade é sempre bom, né? Mas mentir é sempre errado? Não sei, reflitam. Toda mentira prejudica alguém? O que vocês acham? Sempre que alguém mentir, outra pessoa é prejudicada? Se uma pessoa acredita em algo que lhe contaram que não é verdadeiro e diz isso para alguém, essa pessoa também está mentindo? Por exemplo, a minha mãe me contou uma história que é mentira. Ela sabe que é mentira, mas eu não sei. Aí eu conto essa história para vocês. Mas eu acredito que essa história seja verdadeira, porque eu não sabia que era mentira. Eu estou mentindo para vocês também? Ou eu estou falando a verdade?
Complicado, né? Porque a história que eu vou contar é mentira. Mas eu não sei, eu acredito que é verdade, né? Então, será que eu sou mentirosa? E o que é uma mentira? Reflitam sobre essas questões, tá? Registre sua conclusão. O que é uma mentira? O que é uma mentira para vocês? Registrem aqui, tá? Bom, pessoal, essas foram as atividades de hoje da apostila de filosofia, tá? Eu espero que vocês realmente reflitam e respondam a essas perguntas pensando muito, tá? Sobre mentiras, a professora costuma contar várias histórias durante as aulas, né? Histórias que eu vivenciei e que eu gosto de compartilhar com os alunos. E tem uma história que aconteceu mesmo, né? Comigo, na minha vida, que eu presenciei. Lá onde hoje vocês conhecem como o Parque da Família, antigamente lá tinha um lago. Era muito bonito, tinha um laguinho lá e era fundo, muito fundo. Tinha assim uma pontezinha, né, que ligava uma parte da terra a outra, como se fosse uma ilhazinha, e era tudo bem bonito lá. Já faz bastante tempo. E aí um dia tinha uma festa, eu não lembro mais que festa que era, tá, gente? Mas tinha uma festa ali perto do ginásio e eu fui, né, com os meus pais, com os meus irmãos, e tinha um pessoal de canoa, andando de canoa ali naquele laguinho. Só que era muito fundo. Aí teve um menino, que devia ter uns 14 anos, eu acho. Teve um menino que ele pediu para ir na canoa junto, né, com o pessoal que estava ali. Aí eles perguntaram: tu sabe nadar? Ele disse: sei, eu sei nadar. Olha, tu sabe mesmo? Sei, oh, claro que sei. E ele foi, né, na canoa, eles deixaram ele ir e tal. Só que eles estavam brincando, porque todo mundo ali sabia nadar. E eles estavam brincando de virar a canoa. E numa dessas, a canoa virou, foi todo mundo, né, para a água. Estava muito quente, enfim, eles estavam ali se divertindo. Mas o menino que afirmou que sabia nadar, na verdade, não sabia. Então, eles viram que todo mundo voltou para a superfície, né? E aquele menino não voltou. Todo mundo bem desesperado, né? Tentando achar o menino e tal, porque a água não era transparente, não dava de ver o menino, né? Debaixo da água, a água era bem escura. E aí, um homem que estava ali próximo, né? Forte, adulto, mergulhou para pegar o menino. Só que o menino, desesperado debaixo d'água, agarrou o homem pelo pescoço e o homem não conseguia sair debaixo d'água. E ele voltou, né, à superfície dizendo: não consigo, ele agarrou no meu pescoço e eu não consegui trazer ele. Aí outras pessoas mergulharam e tal, e tal, e tal. Enfim, trouxeram o menino para a superfície, conseguiram, mas o menino quase morreu, tá? Por causa de uma brincadeira, de uma mentira, né, que ele contou. Até então parecia uma mentira inocente, né? Não, eu sei nadar. Mas aí você muitas vezes se coloca numa situação de risco por causa de uma mentira, né? Então, gente, mentir não é legal, né? Vamos pensar muito antes de passar as notícias e as situações que nós ficamos sabendo, né, por outras pessoas para frente, porque mentira pode sim prejudicar as pessoas e a vocês mesmos, né? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula, tá bom? Reflitam para fazer essas atividades. Filosofia é preciso pensar muito para resolver, tá bom? Beijão!